conversando sobre o Evangelho. Quero pedir que todos peguem suas Bíblias nessa noite. Nas nossas reflexões de domingo, nós temos falado sobre o Evangelho. Coisas simples do Evangelho, né? Estamos falando sobre os fundamentos do Evangelho, coisas que são básicas, porém são fundamentais para que se tenha uma vida cristã saudável, para que de fato nós venhamos a alcançar aquilo que o Evangelho nos propõe, que é a salvação das nossas almas, plenamente para a glória de Deus. E por isso nós temos falado aqui alguns aspectos do Evangelho. Falamos sobre o novo nascimento, a semana passada falamos sobre arrependimento, metanoia, e hoje queremos avançar um pouco mais falando acerca da fé, acerca do crer no Evangelho, do crer em Jesus Cristo, e por isso trazemos o tema dessa noite, o problema da fé na contemporaneidade, o problema da fé nos dias atuais, o problema da fé nos últimos dias. Para tanto, eu quero convidar os irmãos, primeiramente, a lerem comigo Evangelho de João, no capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2, nós vamos ler os versículos 23, 24 e 25, os três últimos versículos deste capítulo, para abrirmos a reflexão dessa noite acerca da fé nestes últimos dias. Diz assim o texto sagrado: estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de alguém que lhes desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Queridos, texto interessante, porque esse texto, ele contextualiza o assunto do crer em Cristo dentro de uma experiência prática. Jesus ali pregando em Jerusalém, pregando o Evangelho. Veja que o pregador era o próprio Cristo, não era eu, nem um outro pregador, mas o próprio semeador, o próprio Filho do Homem, o próprio Verbo encarnado, pregando e ensinando a palavra de Deus, e sobretudo realizando sinais e maravilhas. Então João, ele registrou aqui no seu Evangelho, no seu livro, dizendo que muitos durante a Páscoa, vendo os sinais que ele realizava, creram nele. Observe vocês que João, ele registra um fato que ele observa, né? João estava ali, ele viu Jesus pregando, ele viu Jesus ensinando, ele viu Jesus realizando milagres, e ele viu, portanto, a manifestação daqueles que estavam ali presentes, de maneira que muitos se manifestavam crendo no nome de Jesus. Ou seja, certo que João, ele só pode ver o exterior, né? O que ele pode relatar é aquilo que ele observa, e portanto ele viu que muitas pessoas se manifestavam positivamente frente aos milagres de Cristo, frente à pessoa de Cristo, frente às obras de Cristo, frente à mensagem de Cristo, reagiam positivamente como quem exerce fé no nome dele. Entretanto, Jesus, vindo semelhantemente as pessoas manifestarem-se positivamente com um ato exterior de fé, diz assim, olha, mas o próprio Jesus não se confiava a eles. Aí eu pergunto, Jesus não se confiava a quem? A eles. Mas quem são eles aqui? Aqueles que se manifestavam crendo no nome dele. Ora, mas como assim? Jesus, vendo as pessoas crerem no seu nome, Jesus não se confiava a eles? Veja que Jesus, diferentemente de João e de qualquer um de nós, é aquele que olha o coração. É aquele que olha o profundo da alma humana.
olha a mente do homem, o coração do homem, e por essa razão é dito, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que ninguém ou de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Queridos, esse texto, ele nos traz a uma reflexão, e eu creio que todos nós devemos pensar acerca de nós mesmos, porque é dito que Jesus, vendo as pessoas crerem nele, por conhecer a natureza humana, por conhecer o coração do homem, Jesus então não se confiava a essas pessoas. Em outras palavras, até que ponto a fé que nós manifestamos, até que ponto a fé que você tem, a fé que eu tenho, a fé que o cristianismo prega, ensina e supostamente vive, até que ponto essa fé é a verdadeira fé proposta pelo Evangelho. Quando eu digo se é uma verdadeira fé, é porque nós vivemos um problema histórico acerca da fé. Se nós olharmos desde os primórdios da história da igreja, os primórdios da igreja, portanto, vamos buscar ali imediatamente o 3º e 4º século da era cristã, nós vemos historicamente um problema tomar de conta de todo o mundo. Isso porque, vamos pensar comigo, Jesus Cristo veio, se encarnou, pregou a mensagem do Evangelho, deixou ali os seus apóstolos, juntamente com os seus discípulos, com outros discípulos, e ali começou a igreja de Jesus Cristo no 1º século. O 1º século foi uma bênção. O Evangelho sendo pregado, muitas pessoas crendo no Evangelho, sendo batizadas e aderindo às fileiras dos salvos, ou às fileiras dos crentes em Jesus Cristo, daqueles que receberam o Evangelho. Entretanto, depois do 2º século, houve uma grande perseguição da igreja. 3º século, quando então entra ali no 4º século, por volta do ano 325 da era cristã, nós vemos um problema da fé cultural. O que é a fé cultural? Foi quando Constantino, ele supostamente teria se convertido a Jesus Cristo. Na verdade, o seu intuito era ganhar o poder da igreja, o poder eclesiástico, porque tendo ele o poder secular, o poder temporal, o poder como imperador romano e o poder do povo, da igreja, porque a igreja crescia muito naquele tempo, ele poderia então assim manter em pé o seu império que já estava já sendo destruído, pouco a pouco já estava caindo o Império Romano. Então, quando ele finge se converter ao Evangelho, logo ele implanta o cristianismo, por ele criado, cristianismo não enquanto a igreja de Jesus Cristo, não enquanto o Evangelho pregado, mas enquanto uma religião oficial, enquanto uma religião institucionalizada. Ele coloca o cristianismo como sendo a religião oficial do Império Romano. Daqui para frente, todos eram convocados a adotarem o cristianismo como religião oficial. Daí para frente, agora, bastava que a pessoa fosse romana, ou tivesse por nacionalidade o ser romano, pronto, ele já estava ali, já nascia dentro de um regime, dentro daqueles dogmas, dentro daqueles ensinamentos. E o Império Romano, muito forte até então, exercendo poderes sobre muitas nações ali nos seus domínios, logo o cristianismo se tornou uma religião universal, como o próprio nome vai designar, Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Católica no sentido de universal, uma igreja que está em todo o mundo, de sorte que a partir de então já não se falava mais de uma fé genuína do coração, de uma fé pessoal, de uma fé orgânica, de uma fé libertadora, de uma fé capaz de lançar mão da verdade de Deus para si, porque desde então agora todos declaravam-se, independentemente de qualquer experiência real com Deus, se declaravam agora cristãos. Tanto é verdade que até nos dias de hoje nós costumamos ouvir falar de católicos não praticantes. Já ouviram essa frase? O que significa um católico não praticante? Não, eu sou católico, a minha fé é católica. Em outras palavras, eu sou um cristão de fé. Porém, eu não sigo, eu não caminho, eu não acompanho, eu não sei como está o andamento da própria igreja,
mas quando eu nasci, me colocaram, me batizaram, e acabei que eu sou católico, mas não sou praticante. E a maioria, portanto, não sabe ao menos o significado de ser católico, não conhece a doutrina católica. Basta que a pessoa simplesmente tenha sido identificada desde o seu nascimento, em razão de uma cultura, dos pais, dos avós, que já vem de longe com essa tradição. Agora se fala, portanto, de uma fé cultural. É uma fé que não é pessoal, é uma fé coletiva. É uma fé de todos, é uma não fé, porque não é capaz essa fé de mudar o coração da pessoa. Eu não estou nem entrando no objeto da fé, no sentido se a fé que eles têm é correta ou é equivocada. Estou falando da fé enquanto a disposição do coração de tomar para si a verdade de Deus. Portanto, nós tivemos aí toda a Idade Média com essa fé meramente cultural. Alguém diria, mas graças a Deus que veio então a Reforma Protestante no século XVI. Entretanto, com a Reforma Protestante, nós entramos num outro tipo de fé, não menos equivocada do que a anterior, que é a fé dogmática. Isso porque a Reforma Protestante, ela trouxe de volta a discussão sobre os temas bíblicos, porque durante a Idade Média o povo não podia discutir os temas bíblicos. Simplesmente a igreja, enquanto o corpo de cleros, ela era a única detentora da pregação ou das doutrinas, da mensagem, e o povo simplesmente dizia amém e seguia. A Reforma Protestante falou, não, vamos pensar, vamos discutir, vamos trazer a Bíblia para o centro das discussões teológicas e vamos redefinir o objeto da nossa fé. E aí então, de fato, muitas doutrinas foram trazidas à discussão, e então se estabeleceu agora uma nova perspectiva de se contemplar a verdade. Foi construída agora uma nova cosmovisão acerca das verdades, e daí para frente agora ficou sendo identificada a fé como se você se posiciona a favor daquela verdade dogmática, daquela verdade prescrita ou não. Aí se diz que todos aqueles que acreditam naquelas verdades, do modo como elas estão ali colocadas, então essas pessoas, elas são ditas protestantes. Ou seja, elas creem num rol de doutrinas segundo a cosmovisão da Reforma Protestante. E aí, passando o tempo, chegamos no século XIX, século XX, estamos no século XXI, com os movimentos carismáticos, o movimento evangelicalista, que deu origem ao que nós conhecemos de igrejas evangélicas, igrejas pentecostais e então igrejas neopentecostais. E aí tocamos num terceiro problema, porque agora essas últimas igrejas, sobretudo as neopentecostais, elas pouco têm de fundamento teológico. Elas são movidas, até porque o movimento carismático, elas estão muito mais para os sentidos do que para qualquer outra coisa. Eles não estão muito para a razão, estão mais para o sentimento, o quanto você sente, o quanto você se arrepia, o quanto você chora, se caiu alguém endemoniado, se alguém expulsou o demônio, se o caroço foi curado ou não foi curado, se você falou em línguas ou não, se você viu um anjo voando com um rolo na mão. Ou seja, é um segmento voltado mais para experiências pessoais, de maneira que mesmo que as experiências elas possam ir de encontro àquilo que está escrito, eles não querem saber. Eles ignoram completamente, o que importa é o poder de Deus, são as experiências. Eu me lembro que eu estava conversando com um pastor amigo, que morava no condomínio, mesmo condomínio que eu morava, e nós fizemos uma certa amizade, e aí então ele era pastor de uma igreja muito famosa, né, no meio evangélico, pentecostal, e aí eu, na nossa amizade, eu falei assim, acho que é um bom momento de eu perguntar para uma pessoa totalmente informal, né? Perguntar informalmente sobre... Você é um pastor de igreja pentecostal? Ele, sim. E lá vocês falam em línguas? Falamos, batismo com o Espírito Santo? Eu falei, sim, muito bem. Aí eu perguntei, ora, como você, como pastor, você deve ler a Bíblia, você deve conhecer a Bíblia, né? E a Escritura afirma e ensina categoricamente que, havendo línguas na assembleia, na comunidade dos santos,
deve ser falado por 2 ou no máximo 3, por 2 ou no máximo 3 pessoas, e isso que seja um de cada vez, desde que haja quem interprete. Não é assim que diz a Escritura? Aí o pastor falou, sim, é desse modo mesmo. Falei, você conhece o texto? Eu conheço. Falei assim, então diante desse ensinamento, como é que você procede na sua congregação? Porque eu imagino que lá eles devem falar em língua ao mesmo tempo, muitas pessoas. E aí ele diz assim, isso é uma coisa que não tem como mudar. Porque o povo já está acostumado com o modelo. E tentar implementar agora esse conceito que é bíblico, o povo não vai querer, o povo sai da igreja, o povo vai acabar ficando frio, vai acabar virando uma igreja tradicional, vai perder a característica da igreja. Eu falei, sim, mas você é um pastor e você é um servo de Deus. E como é que você pensa isso diante de Deus? Ele falou, não, deixa o povo porque o povo vai crescer. Deixa o povo porque o povo vai crescer. Bem, foi esse o conceito dele. Mas com isso, eu quis apenas demonstrar para vocês que neste último segmento, sobretudo nesses últimos 3 séculos, ou sobretudo século XX, século XXI, se dá atenção muito mais à experiência do que a uma fé genuína. Então nós falamos de toda a Idade Média, de uma fé de tradição, falamos de uma fé dogmática, que é uma fé conceitual, e de uma fé que não tem fundamentos em si mesma, porque visa se sustentar apenas, ou sobretudo, nas experiências pessoais, mesmo quando tais experiências vão de encontro ao que ensina a Escritura. E nós mesmos nesse ministério, eu chamo a atenção de todos vocês, sobretudo aqueles que nos acompanham há muito tempo, nós gastamos boa parte do tempo de vida desse ministério nesse segundo ponto, que é a tal da fé dogmática. É aquela fé em que se estabelece conceitualmente o que é a verdade de Deus. Por exemplo, o que é o homem? Não, o homem é tripartido. O homem tem espírito, o homem tem alma, o homem tem corpo. Corpo é isso, alma é aquilo outro, espírito é isto. Essas definições todas, o que são coisas corretas. Não é que é errado, são corretas. Como será a segunda vinda de Cristo? Não, a segunda vinda de Cristo se dará dentro de um processo em que haverá, digamos, o princípio das dores, depois a grande tribulação, e depois vem a segunda vinda de Cristo visível, mas tem um arrebatamento no meio da grande tribulação, mas também tem um outro arrebatamento que se dará por ocasião da sexta trombeta. Aí faz toda uma escatologia muito bonita, uma fé dogmática escatológica, de modo então que as pessoas que iam vendo a consistência do ensinamento iam aderindo aos conceitos, a ponto de então estabelecer, digamos, um manual de teologia ou um manual de doutrinas corretas. Aí as pessoas passam a confessar algo, entretanto falta uma experiência real daquilo que se prega, daquilo que se acredita com o coração. Falta uma relação, falta um vínculo, falta uma experiência orgânica da verdade. De sorte, então, que por mais que a fé dogmática, ela tenha a sua razão de ser, acredito que ela faz parte de um processo na compreensão, mas até aí nós ainda não conseguimos tocar naquilo que a Escritura chama de fé. Isso é porque eu imagino que, a despeito de o quanto nós cremos em doutrinas verdadeiras, é possível que muitos de nós ainda não nos sentimos ou não nos percebemos, à luz da Escritura, como verdadeiros crentes em Jesus Cristo, com uma fé orgânica do coração. Eu sei que vão dizer que a fé é um dom de Deus, vão defender, né? Começa a estabelecer logo uma doutrina, né? A doutrina da fé. Primeiro, a doutrina é um dom de Deus. Aí, desdobramento desse tópico. Sendo um dom de Deus, Deus dá a sua fé àqueles que são eleitos e predestinados. Continua o desdobramento, ponto 1.2. A fé, se é dos eleitos, não é de todos. Portanto, nem todos têm a fé que é de Jesus Cristo. Aí se faz ali aquela teologia sobre a fé. Um estudo profundo, um assunto fundamentado, argumentado. Mas a questão é, e a fé do coração? Será que
É preciso que nós tenhamos toda essa teologia para poder ter uma fé genuína? Ou será que nós estamos confundindo a fé objetiva enquanto as verdades estabelecidas? Essa fé é uma fé comum, é a fé que foi ensinada pelos apóstolos. Nós estamos confundindo com a fé do coração. Porque faltando a fé do coração, o que vai acontecer? Seremos nós cristãos indulgentes, cristãos negligentes, cristãos fracos, cristãos anêmicos, cristãos que diante da verdade estabelecida dogmaticamente com os seus fundamentos, nos sentimos incapazes de proceder segundo aquilo em que dizemos que nós cremos. Por isso que nós vemos hoje em dia abundantemente em todos os lugares, inclusive no nosso ministério, uma indisposição em relação à verdade que dizemos crer. Confessamos, brigamos, discutimos, perdemos amigos, perdemos pessoas, nos dividimos, ficamos todos fracionados, igrejas que se acabam, que se multiplicam, tudo por causa de uma discussão de se é deste modo ou daquele modo, mas nos falta o essencial, nos falta a tolerância, nos falta o amor que suporta, o amor que permanece com paciência, aguardando o momento de que as mudanças vão surgir. Ou seja, em nome de tantas verdades tradicionais ou dogmáticas, olhando para a história, o que nós vemos? Olhe para a história da igreja, e o que eles chamam de fé é, na verdade, uma manifestação de puro egoísmo. Toda divisão, ela é egoísta. Não existe divisão por amor. Vamos nos dividir, não podemos caminhar, porque nós nos amamos muito. Não tem isso. Toda discussão teológica chega a um ponto que diz, olha, você vai para a direita, que eu vou para a esquerda, porque não temos como conviver. Não temos como continuar. Então, diante de tudo isso, é preciso que nós pensemos, não a solução para esse problema da fé objetiva, não é essa a nossa discussão, mas que nós pensemos acerca da nossa fé genuína no coração, que é o motor, né, que vai nos impulsionar para um viver e um caminhar e uma experiência real com as verdades cridas no coração. Para tanto, convido todos a me acompanhar aqui a partir do capítulo 6 do Evangelho de João, capítulo 6 de João, ao lado de Hebreus capítulo 11, seriam talvez os dois grandes capítulos da Bíblia que tratam acerca da fé. No caso de João capítulo 6, que trata acerca da fé orgânica, fé do coração. Vocês sabem o contexto em que ocorreu aqui essas palavras, capítulo 6, eu vou fazer menção a partir do versículo 22, lendo, entretanto, alguns versículos aqui, outros ali, né? Mas veja comigo o que diz capítulo 6, a partir do 22, eu vou ler até o 28, tá? No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum, à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, eu vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigindo-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Mais um versículo 29, respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então, os irmãos, observem em nome de Jesus. Jesus havia multiplicado os pães numa tarde, a multidão estava faminta, e
não havia como alimentar a tantas pessoas, e havia ali um garotinho que tinha um cestinho com 5 pães e 2 peixes. Jesus, então, tomando aqueles pães, ele multiplica os pães e os peixes. Jesus, ele alimenta uma multidão de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. E depois que todos comeram dos pães, diz ainda que sobraram 12 cestos cheios de pães. Que maravilha para a multidão. A multidão ouviu Jesus Cristo e agora se alimentou, comeu o pão que o garotinho trazia, um pãozinho que a sua mãe tinha feito, quem sabe, com os peixinhos ali que havia pescado. Entretanto, Jesus despede as multidões, e Jesus então parte para o outro lado do mar. Quando no dia seguinte a multidão procura Cristo procura Jesus Cristo novamente, querendo saber onde ele estava, descobriram que Jesus não estava mais ali, e ela vai atrás de Cristo. E observe vocês que quando uma multidão se desperta bem cedo da manhã e vai à procura de Cristo e não o encontrando, atravessa o mar para encontrá-lo, deve ter algum problema aí. Deve ter algum problema, porque onde já se viu multidões e multidões acordando de madrugada para ver a Cristo e ouvir a Cristo, e não o encontrando ainda, caminhar quilômetros, atravessando inclusive um mar para encontrá-lo. Encontrando do outro lado, diz a Escritura que eles disseram: Senhor, quando chegaste aqui? E Jesus, como conhece o coração do homem, como o texto que nós lemos aqui na introdução, por saber o que é a natureza humana, por conhecer a mente do homem, o coração do homem, a alma do homem, Jesus responde dizendo: vocês estão me procurando, Mas vocês não estão me procurando porque vocês viram sinais. Eu pergunto, eles viram ou não viram os sinais de Cristo? Não, eles viram o milagre. Eles viram o milagre da multiplicação dos pães. Ver o sinal seria, ao olhar para o milagre, compreender o seu sentido mais profundo, o sentido intrínseco, ou o significado daquilo que ele fizera. O sinal implica algo que tem uma materialidade visível aos olhos de todos, mas que tem um significado. Eu costumo dar um exemplo muito simples, bem básico. Está lá a pessoa dirigindo o seu carro e ela se depara com um semáforo, 3 luzinhas, uma vermelha, uma amarela e uma verde. Ali está a materialidade da coisa. Todos veem aquelas luzes ali em cima. Só que nem todos sabem o significado. Talvez uma criança no interior do carro, olhando, acha bonito. Toda vez que ele se depara com um semáforo, fica admirando as luzes, Mas o pai, ou o motorista, ou os adultos, eles sabem que aquelas luzes, embora luzes ou lâmpadas, eles têm um significado que não está para a materialidade da coisa. As lâmpadas pouco importa. O que importa é aquilo que ela quer traduzir, aquilo que ela quer dizer. As multidões não procuraram a Cristo porque entenderam o sentido profundo da multiplicação dos pães. O sentido profundo, Cristo vai dizer em seguida: eu sou o pão da vida. Olha, vocês comeram o pão que Moisés deu lá no deserto, que era o maná que caía do céu. Entretanto, todos que comeram daquele maná morreram. Mas se vocês comerem o pão da vida, vocês receberão vida eterna. O significado do pão, o sinal da multiplicação, aponta para Cristo enquanto o pão vivo, o pão que desceu do céu e que dá vida ao mundo. Entretanto, Jesus fala: olha, vocês me procuram não porque vocês viram um sinal, mas me procuram por causa do pão que perece, por causa do milagre. Ou seja, eles viram o pão multiplicado, voltaram no dia seguinte para comer mais pão multiplicado, e sabendo que se faltasse pão e aparecesse apenas um, Jesus multiplicaria quantas vezes fosse possível. As pessoas, elas tinham uma impressão de que criam no Messias, afinal elas procuravam o Messias, tinham uma disposição de ir ao Messias, mas Jesus vai repreendendo, dizendo: olha, vocês precisam trabalhar não pelo pão que perece, é preciso que vocês trabalhem pelo pão que subsiste para a vida eterna. E vocês então, comendo desse pão, vocês terão vida eterna. Quando Cristo diz trabalhai não pelo pão que perece,
E aqui começa o ponto em que Jesus vai fazer o desdobramento do assunto acerca da fé. Ele diz assim, as pessoas perguntam, ora, o que nós devemos fazer, versículo 28, para realizar as obras de Deus? E aqui nós nos situamos, aqui você se encontra, aqui eu me encontro. O que fazer para realizar as obras de Deus? Eu acredito que todos que aqui estão, os que estão em casa assistindo, os que assistirão posteriormente pelo nosso canal no YouTube, todos nós desejamos fazer as obras de Deus. Seria aqui uma tolice minha eu perguntar, quem aqui deseja fazer a obra de Deus? Olha, se aqui estamos, de alguma maneira nós queremos entender o significado de Deus, o significado da obra de Deus, nós nos dispomos para esta obra de Deus. E Jesus responde, entretanto, dizendo, olha, a obra de Deus é esta, versículo 29. A obra de Deus é esta. Ele vai sinalizar, ele vai apontar para a obra de Deus, e, portanto, todos quantos queiram fazer a obra de Deus, realizar as obras de Deus, precisam atentar para esse detalhe. Infelizmente, faço aqui um breve comentário, o cristianismo, ele perdeu essa essência da obra de Deus. Hoje em dia se fala muito sobre a obra de Deus, se fala muito em fazer a obra de Deus, e as pessoas entendem que fazer a obra de Deus é fazer alguma coisa para Deus. Então elas pensam que fazendo algo no sentido de um serviço, de um trabalho, de uma música, de uma limpeza, de um folheto ou de qualquer outra coisa, estamos fazendo a obra de Deus. Devemos entender primeiramente que a obra é de Deus, portanto quem está trabalhando é Ele. A obra é de Deus, é Ele quem está trabalhando. Lembra das palavras de Jesus em João capítulo 5, versículo 19? O meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. A obra de Deus é a obra primeiramente de criação do homem, ou de todas as coisas, estamos falando do homem, e agora uma obra de redenção, uma obra de salvação, não uma mera salvação espaço-temporal. Nós temos que redefinir a nossa visão quanto a isso, porque se diz que se você aceitar a Jesus, você já não vai mais para o inferno, você vai para o céu. E quando você morrer, você não vai para o inferno, você vai para o céu. E as pessoas então têm essa expectativa de salvação. Eu não vou para o inferno. Um dia, quanto ao tempo, um dia, quando eu morrer, ou quando Jesus voltar, eu não vou, questão de espaço, para o inferno, eu vou para o céu. E aí os crentes têm esse desejo de irem para o céu, né? De irem para a glória, de irem para um planeta distante. É uma fuga desta vida, tentando fugir da sua existência. Eu já vi muitas vezes pessoas com profundos problemas de todas as ordens, e porque estão sofrendo nas suas circunstâncias, falam, Jesus, volta logo para nos levar para o céu, para eu sair desse problema em que eu estou. E não sabem que a obra de Deus, embora haja esses aspectos escatológicos de futuro, mas a obra de Deus, ela consiste em algo que acontece dentro do homem. Não existe salvação fora do homem. Sim, é verdade, Cristo ao morrer na cruz, ali ele cumpriu a obra de redenção em favor dos pecadores. Então existe nele o perdão de pecados. O perdão de pecados está nele, não está em outro lugar. O perdão de pecados não é uma doutrina que você encontra registrada, não é um documento assinado, carimbado no cartório. Não, o perdão de pecados se encontra nele, como diz, no qual temos a redenção, o perdão de pecados. Portanto, só se experimenta o perdão de pecados aqueles que vão a ele e agora se põem nele e se une a ele organicamente. Por isso que o evangelho, ao ser pregado, ele, juntamente com a mensagem da salvação, é dito, aquele que crer e for batizado. Alguns começam a discutir agora o batismo, se é por imersão, se é por aspersão, se é no rio, se é numa lagoa, se tem que ser no Rio Jordão, se pode ser com um balde de água sobre a cabeça.
Aí vão discutir os méritos, mas o batismo em água salva ou não salva? Vejam que sempre pendem para as questões teológicas e se esquecem que a própria Escritura ensina que aqueles que foram batizados em Cristo se uniram a Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Portanto, o batismo, antes de ser qualquer coisa relacionada à água, ou a tanque, ou a rio, ou a piscina, diz respeito à união da pessoa com Cristo. É uma questão de identificação, de coração, de consciência, de alma, de mente, do ser. Estar unido a Cristo na sua morte, na sua ressurreição. Veja que a salvação não é algo que se oferece enquanto você acredita nisto. Tanto é que a gente ouve constantemente, pessoas falam acerca da morte de Jesus, e ela tem que fazer toda uma dramatização da morte. E olha que há grandes oradores, que fazem belos sermões e desenvolvem aquela história com tanta convicção e com tanto drama que as pessoas ficam ali nas suas cadeiras com dó de Jesus, com pena de Jesus. E aí ele começa a descrever quando cravaram-lhe na cabeça a coroa de espinhos. A pessoa chega a sentir na cabeça. Ela vai se envolvendo emocionalmente com aquela mensagem, chegam a chorar, aí no final vem o apelo. Aí a pessoa fala, não, eu quero. Aí ela aceita. Entretanto, a grande questão é, essa pessoa compreendeu a mensagem do Evangelho relacionada à fé que se deve ter no Evangelho? Veja que Jesus vai nos explicar isso dizendo, a obra de Deus é esta, 2 pontos. A obra de Deus é esta, 2 pontos. Em outras palavras, não há o que se interpretar aqui. Ele está dizendo o que é a obra de Deus, 2 pontos. Que creiais naquele que pelo Pai foi enviado. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Portanto, esta é a obra de Deus. A obra de Deus só acontece quando se crer no Filho de Deus. Então ficou simples. Se a obra de Deus é a obra que Deus realiza dentro do homem, que é uma obra de salvação, é uma obra de redenção, é uma obra de cura, é uma obra de transformação, é uma obra de edificação, de destruir o velho homem e gerar um novo homem, de destruir o velho Adão para gerar uma nova criatura. Se esta é a obra de Deus, ele diz que a obra consiste no crer. Em outras palavras, a obra de Deus não opera na minha vida, tampouco opera na sua vida e nem na vida de ninguém, se não houver a fé no Filho de Deus. E aqui está toda a problemática da fé contemporânea. Porque muitos dizem crer no Filho de Deus. Você pode sair na rua perguntando, de 10, talvez você vai encontrar 11 que declare, eu creio na morte de Cristo. Você crê na morte de Cristo? A pergunta é, será que essa fé que você tem na morte de Cristo, na pessoa do Cristo de Deus, é apenas uma fé tradicional? Será que não é uma fé apenas dogmática? Ou é a fé genuína, orgânica, que se apropria da verdade? Quando Cristo disse que esta era a obra de Deus, vocês podem olhar nas suas Bíblias, a partir do versículo 30, começa uma grande discussão. Começa a discussão porque os judeus, eles não conseguem entender como crer em ti. Olha o que eles queriam. O que você faz para que nós creiamos em ti? Você vai fazer algum milagre, algum prodígio? Porque nós cremos em Moisés, porque Moisés nos deu o pão do céu. Eles estão dizendo, nós temos um fundamento, por que nós acreditamos em Moisés? Ora, porque Moisés nos deu o pão do céu. Veja que eles falavam de uma fé enquanto sinônimo de acreditar, de dar o crédito a outro. Nós cremos em Moisés, porque Moisés nos deu o pão. Agora, para nós crermos em ti, que sinal tu realizas? Em outras palavras, faz alguma coisa pelo menos igual Moisés fez. Aí sim, nós podemos crer ou não em ti. Queremos primeiramente ver
Veja que já naquele tempo os judeus tinham um conceito meramente tradicional, porque esses que falavam, inclusive, não viram Moisés, tinham sido seus pais, ou não? Esses mesmos que falavam não comeram do pão que Moisés deu, eles simplesmente guardavam a tradição que um diz para o outro: um dia Moisés no deserto deu maná para o povo comer, e aquilo sustentava a pseudo-fé que eles tinham em Moisés, ou no Deus de Moisés, ou na escritura hebraica. De todo modo, Jesus começa a dizer: olha, Moisés não vos deu o pão do céu, ou o verdadeiro pão do céu, quem dá a vocês é o Pai Celeste. Este sim é o que dá o verdadeiro pão, e eu sou o pão da vida que desceu do céu. Cristo se apresenta como pão, o pão vivo para as pessoas. E você tem que agora perguntar, ao ler a Escritura, cuidado para você não ir lendo e esquecendo de conectar um ponto ao outro, porque primeiro ele disse, vamos lá, a obra de Deus é esta, que creiais. O assunto é a obra de Deus, é o que Deus realiza no homem, e essa obra se realiza por meio da fé no Filho de Deus. Portanto, a fé é fundamental para que essa obra aconteça. Agora, de repente, vem o assunto do pão. Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus se coloca na figura de um alimento. Quando Jesus diz que ele era o pão vivo, os judeus continuam a discutir e a perguntar: ora, como pode ele afirmar que ele é o pão vivo que desceu do céu? Quer dizer que ele é o pão e Moisés não nos deu o pão? E Jesus responde: não, o povo que comeu aquele pão, todos eles comeram e morreram, mas aquele que come o pão vivo que desceu do céu, e eu sou o pão da vida, este viverá eternamente. Vida eterna. E aqui está um ponto que eu quero que vocês coloquem nos vossos corações. Vida eterna só se encontra neste pão vivo. Não existe outra maneira de se obter vida eterna. Você pode nascer em lar cristão, ou como dizem, lar evangélico. Você pode ler toda a Bíblia. Você pode praticar boas obras. Você pode defender a doutrina ortodoxa, exata, com a maior exatidão possível, se batizar no Rio Jordão, para poder ficar um batismo mais próximo de uma realidade. Entretanto, só se tem vida eterna no pão vivo. E esse pão é para ser comido. Nós precisamos comer este pão vivo, esse pão da vida. Os judeus não entenderam quase nada do que Cristo disse. E Cristo, então, para poder fazê-los entender, avança para um degrau, avança mais um degrau e avança para aprofundar o conceito de fé, de crer no Filho de Deus. Ele diz: olha, veja bem, aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, preste atenção, este tem a vida eterna. Comer da carne e beber do sangue. Então tome nota, não há vida eterna se não comer da carne e se não beber do sangue do Filho de Deus. Agora cuidado, porque mais uma vez nós nos esbarramos no problema dos dogmas e da tradição. Alguém no passado disse: para ter vida eterna tem que comer a carne e beber o sangue do Filho de Deus. E aí inventaram uma hóstia, um pãozinho, feito de trigo sem glúten, a Eucaristia. E eles dizem: olha, no momento em que o sacerdote abençoar este pãozinho chamado hóstia, se transformará em corpo, alma, sangue e divindade do Filho de Deus. E portanto, quem come da carne e do sangue tem a vida eterna. Imagine agora como que eles se transformaram. Basta que você receba esse pãozinho. O padre abençoou, supostamente ele foi transformado em carne, sangue, alma e divindade. A pessoa coloca a língua para fora e o padre coloca sobre a língua, a pessoa traz a língua para dentro e ela então teria comido a carne e o sangue de Cristo. Veja como que tudo se faz para que nada aconteça efetivamente dentro do homem.
Isso é uma obra das trevas. É o império das trevas tomando o evangelho de Cristo e transformando-o em coisas. Aí você fala, não, eu tenho a hóstia. Fala, não, eu tenho o batismo. Não, eu tenho o certificado de batismo. Não, eu tenho as campanhas, eu tenho as orações, eu tenho os dízimos, eu tenho... E você tem um tanto de coisa, mas Jesus fala, não, tem que comer a carne do Filho do Homem e beber o sangue do Filho do Homem. Aí os judeus foram à loucura. Esse homem agora ficou maluco. Como pode ser comer a carne e beber o sangue do Filho de Deus? De que maneira? Imagine você agora se levantasse aí do seu lugar e falasse, pastor, me dê a palavra por gentileza, é apenas uma pergunta que eu quero fazer. Estou interessado nesta mensagem, eu quero ter vida eterna. Afinal, tudo que o homem e todos os homens, mesmo os ateus, querem é vida eterna. Ninguém fala assim, não, eu quero morrer, eu quero desaparecer da existência. Não, todo mundo luta para viver. Todo mundo quer viver e, sobretudo, se puder viver eternamente. E a pessoa pergunta, tudo bem, eu estou interessado, eu quero viver eternamente, eu quero a vida eterna. Agora, se a condição para se obter vida eterna é comer a carne do Filho de Deus e beber o seu sangue, me ensine então como eu posso comer a carne e como eu posso beber o sangue de Jesus. De outra sorte, nós teríamos apenas uma doutrina na qual se estabelece categoricamente dizendo, só se obtém vida eterna se comer a carne e beber o sangue de Cristo, e a esta verdade se opõem todas quantas oferecem salvação que não seja por meio da carne e do sangue de Jesus. Ponto. Você fala assim, eu acredito nisso, tomei para mim. Querem ver uma coisa? Quantos aqui acreditam que comer a carne e beber o sangue de Cristo tem vida eterna? Quantos? 6 pessoas a 8 pessoas, né? Muito bem, já é alguma coisa, né? Até porque não tem como falar o contrário, porque está escrito. Jesus disse, quem come da minha carne e bebe do meu sangue, esse tem vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Está aí. E eu prego esse texto há muito tempo. Já o preguei em vários lugares por onde eu passei. Aqui mesmo já ministrei várias vezes. E eu pensava, queridos, que eu tinha a compreensão exata desse significado, ou talvez eu não tinha me atinado para identificar e buscar qual o sentido real dessa coisa de comer a carne e beber o sangue de Cristo. Até um dia em que eu comprei um livro muito bom, por sinal, eu recomendaria, em que tão logo eu peguei e li a orelhinha do livro, só a orelhinha, não tem a orelha do livro? As palavras que eu li me tiraram um véu acerca desta questão. E eu fiz questão de escrever toda ela, o trechinho lá, né, da orelhinha do livro, e eu passo a ler para vocês pausadamente, para vocês também entenderem o significado dessa coisa. Lógico que no finalzinho eu fiz uma paráfrase alterando do autor para Cristo, mas vocês vão entender. Eu peço a atenção de todos porque é um momento importante para se entender o comer a carne de Cristo e o beber o sangue de Cristo. Me acompanhe em nome de Jesus. O escritor diz assim, e eu vou fazer uma tradução, vejam bem, ele vai falar sobre escrever e ler. Tudo bem? O escritor, na orelhinha do livro, vai colocar escrever e ler. E nós vamos traduzir isso para falar e ouvir. Sim ou não? Quem escreve é como quem fala. E quem ler é como quem ouve. É só você fazer essa relação e você entenderá cabalmente o que o texto quer dizer, até porque o escritor quer explicar o escrever e o ler a partir de João capítulo 6. Lógico que não era seu interesse falar de João 6, ele toma João 6 para explicar acerca do livro que ele escreveu e do leitor, da leitura que eu faria do livro dele, porém ele o faz partindo de João capítulo 6, e aí é fantástico, ele diz assim, olha, preste atenção, escrever e ler, aí vocês pensam o quê? Falar e ouvir, é Cristo pregando, e as multidões ouvindo,
Ele diz: escrever e ler são rituais mágicos. Não fique espantado, rituais mágicos, e já ficou meio assim. Cuidado, você vai entender o que significam essas palavras, tenham paciência. Escrever e ler são rituais mágicos. No primeiro momento, aquele que escreve transforma a sua carne e o seu sangue em palavras. No momento seguinte, aquele que lê transforma as palavras lidas na sua própria carne e no seu sangue. Entenderam o que ele está dizendo? Quem escreve transforma sua carne e seu sangue em palavras. Aí vem o leitor. Ao tomar aquelas palavras na sua leitura, ele faz daquelas palavras agora a sua própria carne e o seu próprio sangue. A isso se dá o nome de antropofagia. Escrever e ler, no caso, falar e ouvir, são um ritual eucarístico. Agora ele toma a palavra eucaristia, daquilo que eu falei agora há pouco, não como aquele pãozinho, mas como a eucaristia, corpo de Cristo de fato, de verdade. Ele diz: comer a carne e beber o sangue de Cristo. Os rituais antropofágicos não se faziam por razões gastronômicas. Em outras palavras, você não deve confundir antropofagia com canibalismo. Canibalismo é comer carne humana como alimento. Então já houve, pode até haver nos dias de hoje, tribos, que comem carne humana como alimento. Antropofagia não diz respeito à gastronomia de um povo, mas diz respeito a rituais. Ele diz: comer e beber, ou melhor, os rituais antropofágicos não faziam por razões gastronômicas. O que se desejava era que as virtudes da vítima fossem transferidas para o corpo daquele que comia. Ou seja, tribos remotas, elas tinham uma compreensão. Quando eles venciam um grande homem, venciam um grande guerreiro de uma tribo inimiga, eles pegavam aquele guerreiro, aquele valente, e eles então comiam a carne daquele indivíduo e bebiam o seu sangue, porque eles acreditavam que comendo a carne daquele seu inimigo, todas as virtudes daquele guerreiro, daquele valente, seriam transferidas para quem comesse. Ou seja, haveria uma identificação daquele que comia com aquele que era comido. Agora eu fiz aqui a mudança. Cristo oferece suas palavras como parte dele mesmo. Se elas forem tomadas para dentro do nosso âmago, experimentaremos aquilo que se dá o nome de comunhão. Jesus disse: olha, se vocês comerem a minha carne e beberem do meu sangue, vocês terão vida eterna. Quando os judeus então disseram: ora, mas que coisa maluca, agora ele quer que nós comemos a carne de Cristo e bebamos o sangue dele. Tem algum sentido isso? Comer um pedaço de carne, beber um pouco de sangue? E aí que Jesus Cristo avança mais um degrau e diz: gente, a carne para nada aproveita. Veja que ele colocou: eu sou o pão da vida. Para eles entenderem mais, ele diz: tem que comer a carne minha e beber o meu sangue. Eles continuaram sem entender, que falaram: não, gente, não é a carne. Entenda o que eu estou dizendo. A carne para nada aproveita. Agora, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vidas. Portanto, quando aquelas pessoas estavam ali ouvindo a Cristo, naquelas palavras de Cristo eram traduzidas a sua mente. As palavras de Cristo traduziam o seu pensamento, traduziam a sua alma, traduziam o seu coração, traduziam a vontade de Deus. O problema é que quando essas palavras soam, seja da boca de Cristo para a multidão, seja das páginas da Escritura para nós encontramos um grande empecilho, um grande problema, um grande entrave. Qual entrave? O entrave de que nós temos uma consciência e um coração totalmente forjado pelo curso deste mundo. Quando Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: não vos conformeis
a este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ele estava dizendo que o homem, ele é moldável. O homem, ele é produto, de um moldar, ou segundo o mundo, ou segundo Cristo. Não tem jeito. Tudo que nós somos, tudo que você é, sua forma de pensar, de considerar, que vai refletir nos relacionamentos, na verdade é uma constituição. O mundo tem sido constituído com uma mente caída desde a queda de Adão. Interessante que depois de tantos anos, apareceu aí na psicologia alguém para poder falar, não, o ser humano ou a humanidade como um todo possui o chamado inconsciente coletivo. Ou seja, a história do homem, da humanidade sobre a terra, não é uma história linear, em que uns morrem e deixam os outros, que cada um vai criando sua própria vida. É como que ele dissesse, existe uma consciência que está no substrato de todas as consciências individuais. Essa consciência no inconsciente de cada um é uma consciência coletiva. É uma rede de informação, de modo que todos os homens nascidos de Adão, eles são inclinados a pensarem e a interpretarem a vida a partir do sistema do egoísmo. Essa luta uns contra os outros, Tiago fala isso na sua epístola, ele fala, por que vocês vivem a guerrear uns contra os outros? Por que vocês vivem a se morder uns aos outros? Aí sabe como que ele responde? É porque vocês buscam satisfazer os prazeres que militam nas vossas almas. Em outras palavras, Tiago está dizendo que as nossas almas, elas sentem prazer nas disputas, sentem prazer nas guerras, sentem prazer nas brigas, nas lutas, sentem prazer na divisão. É a nossa alma, ela é inclinada a isso. E, portanto, quando entra no nosso mundo o Cristo de Deus, o pão vivo, e ele começa a falar, logo nos soa estranha suas mensagens. E o grande desafio que eu tenho feito para mim, inclusive, eu tive uma época, já disse aqui outras vezes, que eu tive muitas crises na minha vida. Todas as crises, elas vêm para te fazer melhor. Quem não tem crise não avança. Quem não tem crise fica fossilizado. Pessoas que estão conformadas com o mesmo de 50 anos atrás, essa pessoa não tem crise. Na verdade, ela sempre fugiu das crises. Sempre procurou enganar a si mesma e nunca quis entrar num campo de batalha da sua própria consciência e do seu coração para investigar e buscar uma solução para a inatividade. Uma época, eu pensava, gente, como é que pode ser isso? Como é que pode ser tanto conhecimento e quase nenhuma mudança real? Quase nenhuma mudança real, profunda. Por que será que as coisas são deste modo? Por que nós temos que conhecer tanto, saber tanto e experimentar tão pouco ou quase nada? É neste momento que eu considerei que a fé, ela não pode ser meramente tradicional e nem dogmática. E que as verdades, por mais que você de alguma maneira tenha que defini-las, elas são todas de natureza orgânica. Todas as verdades, positivo ou negativamente falando, elas estão já aí dentro de você. De modo então que quando os discípulos ouviam a Cristo, ou que nós, ao ler as Escrituras, quando as suas palavras chegam a nós, elas confrontam o seu coração. Não poucos cristãos, e aqui está o desafio, e de fazer desafio é bom porque você está aí. Você pode falar, não pastor, você está equivocado, porque eu sou a exceção. Todos os cristãos dizem, eu creio em Cristo. E todos dizem, eu tenho a verdade de Cristo. E todos dizem e lutam para defender a sua verdade acerca de Cristo. E é lógico, e fazer um sermão como esse aqui é muito fácil. Porque é só falar, né?
eu falo a verdade, as verdades, e lá vai. Agora, quando você, quando nós, um cristão qualquer, se depara dentro de uma circunstância real, concreta, em que as palavras de Cristo, muitas vezes, nem mesmo vêm à nossa mente. Quando você tem que lidar com um caso concreto, está ali a Silvia e a Nolinha, as duas, é em tese, né? Tomara que eu não esteja aqui com nenhuma adivinhação, né? Mas digamos que a irmã Silvia e a irmã Nolinha passe por um profundo problema de relacionamento, seja por dívida, seja qualquer coisa de qualquer natureza. Qual é a tendência da pessoa que se sente prejudicada? Qual que é? A tendência natural. Se afastar, falar mal e, sobretudo, buscar os seus direitos. Para que existe polícia? Para prender vagabundo. Não é assim? Inclusive, eu me recordo, um tempo atrás, muito distante, tivemos problemas aqui no nosso ministério, de membro, né? E eu via pessoas se manifestando, não, vamos chamar a polícia agora. Falei, o que é isso? Espera aí. O que diz o Evangelho de Jesus Cristo? O que Paulo diz aos Coríntios capítulo 6? Como a igreja deve se portar diante de situações nossas aqui. Ele fala, não há ninguém que possa julgar uma causa dentre vocês que vão julgar os anjos e o mundo. Então, logo alguém vem e fala, Silvia, o que fala, Nolinha, pelo amor de Deus, você deve voltar à outra face. O quanto que essa palavra de Cristo, e é dele, nos é estranha dentro de uma situação real. Ela não nos serve. Irmãos, quando eu falo isso, eu não estou falando de vocês, nem do outro. Estou falando de todos nós. Todos nós. Nós temos que pensar até que ponto, de fato, ao ouvir Cristo falar, eu estou tomando as palavras dele para dentro de mim, para que elas se tornem vida dentro de mim, para que elas constituam a minha mente e o meu coração. Você não pode afirmar que você crer em qualquer coisa que não faça parte de você. Qualquer coisa que eu declare crer, se aquilo que eu digo que eu creio não faz parte de mim, não se tornou minha carne e o meu sangue, se não houve eucaristia, se não houve identificação, se não há comunhão, então eu não creio, é mentira. Você tem uma fé dogmática, uma fé tradicional, você tem uma fé, como diz Tiago, uma fé morta, uma fé mecânica. É por isso que o cristianismo, ele funciona como uma grande engrenagem. Tudo funciona muito bem dentro do cristianismo, mas é tudo mecânico, não tem vida. Tem que ter os governos, as autoridades, os cargos, tem que haver a punição. Tudo é medido de acordo com o manual. O que reza o manual? Aí vão ao manual para saber como vai tratar aquela situação. Falta o que Paulo diz, os afetos de misericórdia, os entranhados afetos de misericórdia. Portanto, não se pode dizer que se crer em algo, se aquilo em que nós cremos não faz parte organicamente dentro de nós. Comer a carne de Cristo, presta atenção, implica você receber, porque ele diz, as minhas palavras são espírito e são vida. Ele diz, a carne para nada aproveita. Se ele diz que para ter vida tem que comer a carne e beber o sangue, e ele diz que a carne para nada aproveita, mas para ter vida tem que comer a carne, e ele diz, as minhas palavras são espírito e são vida, eu entendo que comer a carne é comer, é receber as palavras. Cristo entra num mundo caído, num mundo moldado de acordo com a consciência de Adão caído, e ele diz, olha, as palavras do meu Pai são estas. As palavras que traduzem o coração de Deus, a vontade de Deus. E aí ele passa a falar o Evangelho. Aí o desafio é que cada um de vocês, cada um de nós, leia e releia
os 4 evangelhos. Ler Mateus, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Não procurando picuinha, não, mas procurando ouvir o que o Filho de Deus está dizendo. Interessante como que João, ele começa o capítulo 1 da sua epístola. Quem já observou isso? João fala assim, olhem para mim. Ele diz, o que era desde o princípio. Está apontando para o Cristo de Deus. O que temos visto com os nossos próprios olhos, o que temos ouvido com os nossos próprios ouvidos, e o que as nossas próprias mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, porque o verbo se fez carne, a vida se fez carne, e nós a temos visto e dela damos testemunho, e nós agora compartilhamos aquilo que nós ouvimos, que nós vimos, que nós contemplamos, que nós tocamos, nós compartilhamos com vocês, para que a nossa alegria seja completa. Aí ele começa o versículo 5 assim, e a mensagem que da parte dele temos ouvido é esta, 2 pontos. Preste atenção, em nome de Jesus. Ele está dizendo assim, olha, eu, João, eu vi com estes meus olhos o verbo da vida. Ele está dizendo, eu toquei o Cristo de Deus quando se fez carne. Eu toquei com estas mãos. E eu ouvi o que ele disse com estes ouvidos. Vocês não viram, vocês não contemplaram, vocês não apalparam. Eu ouvi, toquei, apalpei, contemplei. Agora eu vou compartilhar com vocês o que eu ouvi da parte dele, para que vocês tenham alegria e comunhão conosco. Vocês querem saber qual é a palavra dele? Vocês querem saber qual é a palavra dele? Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Esta é a mensagem que Jesus disse. Não há outra mensagem. Estão ouvindo? Qual é a mensagem que Jesus falou? Deus é luz e nele não há treva. E eu pergunto aos irmãos, vocês já viram essa fala de Cristo nos evangelhos? Jesus dizendo, olha, Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Vocês já leram isso nos evangelhos? Eu nunca li. Não? E como é que João está dizendo que o que ouvimos da parte dele é isto? Nele, Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Quando João, eu me referi agora há pouco ao evangelho, mas é a primeira epístola de João, ele começa a fazer o desdobramento de Deus é luz e não haver nele nenhuma treva. Todo o restante da epístola, os 5 capítulos, é para demonstrar que as trevas estão para o ódio, que as trevas estão para a mentira, que as trevas está para o homicídio, que as trevas está para ver o irmão com necessidade e não lhe estender a mão, e que a luz está para a vida, para o amor, para a misericórdia, para o estender a mão, para o compartilhar. Em outras palavras, João diz, olha, tudo que nós ouvimos está relacionado ao que é luz e ao que é treva. Em outras palavras, tudo aquilo em que eu creio é aquilo que está dentro de mim, e é aquilo que me move e me leva a viver e a me relacionar com as pessoas. Prestem atenção, o modo como nós nos relacionamos com todas as pessoas, na sua casa, no seu trabalho, no trânsito, na faculdade, com a sua vizinhança, com seus colegas de trabalho, com seus familiares, o modo como nós vivemos manifesta aquilo que nós somos e, portanto, aquilo que está constituído e, portanto, aquilo em que nós cremos. Não, pastor, às vezes, não, nós agimos de acordo com o que somos. Quando Jesus disse, a obra de Deus é que creiais no Filho do Homem, e crer nele é pegar as suas palavras e comer e digeri-las e recebê-las para dentro de você, para que as palavras de Cristo sejam metabolizadas
e sejam constituídas, que forjem a sua consciência, que forjem o seu coração, que forjem a sua alma, sua mente, suas vontades, suas emoções, para que você seja a palavra que você crê. Essas palavras se tornam você. Não é isso que Paulo disse? Quando ele diz, para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. E esse viver que hoje tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive. Esse Cristo viver nele, como é que é isso? Aí vem a teologia, a fé dogmática. Não, quando você aceita Jesus, ele vem habitar você. Mas não é? Aí você aceitou Jesus? Ele está habitando aí. Mas e aí? Não, está habitando. E do outro? Não, nele não habita não, porque ele não aceitou Jesus ainda. Nem sabe se ele é predestinado. Isso é a fé dogmática. E agora não importa mais o que aconteça. Vamos ficar vendo, estou dizendo, não, ele habita em mim porque ele veio habitar naquele dia, no dia 14 de abril. Melhor, no dia 1º de abril. Isso é a fé dogmática. Você vai ficar a sua vida inteira confessando que no dia 1º de abril, Jesus entrou para habitar você. E no Alan não entrou ainda, porque ele não tomou uma decisão, ou a fé não lhe foi dada. Olha como se resolve simplesmente as coisas. O arminiano fala, ele não tomou a decisão. O calvinista fala, a fé ainda não lhe foi dada. Pode até ser que Deus te dê, mas por enquanto, nada. Mas na lolinha, Deus já deu a fé, ou já tomou a decisão, e Cristo já habita dentro dela. Quando Paulo diz, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, ele está dizendo, Cristo vive. Ele está vivendo, ele está se expressando, ele está se manifestando. O meu ser, a minha consciência, o meu coração estão cristificados. Paulo disse que ele sofria pela igreja até que Cristo fosse formado nela. Até que Cristo seja formado. É um processo, mas é um processo real e orgânico. Isso acontece por meio da fé. Você pode observar que você que é comerciante, você que é professor, médico, policial militar, não importa onde você esteja trabalhando, você vai ver que na sua experiência, muitas vezes, você vai ter no seu coração o desejo, a vontade, a decisão de proceder como Adão caído. Até porque você não vê outro caminho. Você sabe da palavra, mas não mistura as coisas. Não vamos misturar as coisas. A partir daí você tem que começar a pensar, Senhor, eu quero que em cada situação em que eu tiver, cada situação, que o Senhor, mediante o Espírito da verdade, possa falar ao meu coração, fazendo-me lembrar de toda a verdade. Para que lembrando, eu possa, nem que seja para eu sentir a diferença entre o que sou e o que tu és. Para que eu comece a desenvolver o desejo, Senhor, eu quero ser como tu és. Eu quero, temos que ter esse desejo e essa busca. E se a nossa busca não for essa, não tem mais o que ser feito. Aí você pode parar, pode desistir. Se a busca não for, Senhor, eu quero experimentar. E eu preciso que o Senhor aumente a minha fé. Que minha fé cresça. Que minha fé seja regada pela tua palavra, pelo teu falar. E aí o Senhor vai certamente nos conduzir em cada experiência. Isso eu posso falar com toda exatidão, porque eu já passei por várias situações em que eu falei, Senhor, me dirija. E na hora Ele coloca na mesma circunstância uma situação. E eu me sinto apertado. Apertado. Muitas vezes envergonhado. Envergonhado, mas Senhor, e agora? Como é que faz, hein? Como é que faz diante dessa situação? E aí você tem a opção de buscar a Deus em oração. Para aqueles que dizem ou acham que nós aqui não promovemos a oração, está aí. Um bom assunto e um bom tema para você orar.
Ao invés de ficar pedindo para Deus fazer coisas exteriores, fala: Senhor, trabalha meu coração. Fala com Ele do jeito que você fala com um amigo, ou do modo como você fala a um psicólogo. Vai conversando, naturalmente. Senhor, olha, aqui eu não estou entendendo. O Senhor fala assim, mas eu não consigo ver por esse ângulo. Senhor, eu não consigo sentir, eu não consigo realizar. E o Senhor vai dirigir os seus passos. Ele vai te pegar pela mão, passo a passo, diariamente. Ele vai te conduzir às circunstâncias. E Ele vai te lembrar das circunstâncias da palavra. E você então vai poder orar. E ter uma vida de oração contínua. Uma vida de oração diária. De dependência constante. E Ele vai alterar o seu coração. Eu tenho plena convicção. Eu escrevi uma frase que diz: o crer em Cristo é o abrir da consciência para o amor, do qual Ele é a expressão exata. Crer em Cristo não é meramente dizer eu concordo. Ele morreu por mim, é verdade. Ele ressuscitou de fato. Não basta dizer isso. Você tem que entender qual é o significado da cruz e falar: eu quero isto para a minha vida. Querem ver uma coisa? Quantos aqui creem que Cristo foi crucificado? Amém? Crer no Cristo crucificado significa não acreditar que há 2000 anos Ele foi crucificado. De acordo com o conceito bíblico, crer no crucificado é você dizer para si mesmo, para a sua alma, para o mundo, para todos, sobretudo para você: não existe salvação sem a cruz. Quantos quiserem ser salvos, deverão passar por ela. Crer na cruz de Cristo é passar pela cruz. E quando você passar pela cruz, ela vai destruir tudo o que você é. Todos os conceitos, todas as ideologias, todo o pensamento, tudo o que você é, será destruído pela cruz, para que ao passar por ela, novos conceitos, novo pensamento, novamente sejam forjados dentro de você em ressurreição. Então é preciso que nós busquemos isso, entendamos que o crer está para a comunhão. O crer está para a associação. O crer está para a união. Daí nós temos que rever muita coisa que nós falamos. Querem ver uma coisa? Tem quem acredite mais no arrebatamento do que os crentes evangélicos? Mas o que eles querem fazer? Eles querem que Deus tire daqui e leve para lá. Quantos querem ser arrebatados no coração? Ter um coração assentado nos lugares celestiais. Veja como são as coisas. Querem ver uma coisa? Esse ministério falou muito e fala muito de reinar com o Senhor, né? Até me recordo de uma pessoa que estava numa crise conjugal tremenda. Jogava ferro, panela, faca, tudo que tinha na frente jogava no marido e vice-versa, era uma confusão. Vixe, pensou numa confusão. Aí eu falei assim: mas e aí, vocês vão ficar vivendo assim? Como é que é? Falou: não, eu não vou me divorciar porque eu quero reinar com o Senhor. Porque se eu me divorciar, eu não vou reinar. Então, eu não vou me divorciar porque eu quero reinar com o Senhor. Vocês estão rindo, mas isso demonstra claramente o nosso conceito de que desde que eu não assine o papel do divórcio, não assino, vou reinar. Reinar é assinar ou não assinar. Ó. Aí vai ter um outro problema. E eu não faço apologia para nada, eu só estou citando exemplos do modo como nós refletimos. Aí o fulano de tal se divorcia. Esse falou: não, eu prefiro viver o inferno amanhã do que hoje. Vou assinar o divórcio. É para ir para o inferno? Eu vou amanhã, mas hoje não. Eu vivo o céu hoje, mas não vou viver 2 infernos. Não. Assina e vai. Aí divorciou.
Aí o que não divorciou porque vai reinar, e está vivendo um inferno na casa, todo dia é um MMA, todo dia. Aí o que não divorcia fica assim, aquele que divorciou não vai reinar. Porque assinou o papel e assumiu que não tinha como viver naquela situação. Bem, isso não importa, eu não estou fazendo apologia, não estou ensinando que devo ou não devo divorciar, não é isso. Eu estou apenas demonstrando como que os nossos conceitos são. Só vão reinar com Cristo aqueles que reinam em vida. Reinarão em vida. Ou seja, o que é reinar com Cristo? É chegar lá, pega um cetro, está aqui uma cadeira para você sentar, qualquer coisa, você mete o sarrafo na cabeça do povo que conserta. Não, reinar é exercer domínio. E que domínio maior do que exercer, dominar sobre a carne, sobre o ego, sobre si mesmo, lógico. Olha que reino maior. Eu quero reinar sobre 10 cidades. Não, comece reinando sobre as paixões. Então nós temos que rever o nosso conceito sobre muita coisa. Eu creio nisto. Qual o significado intrínseco e profundo, como que essa verdade faz ou não faz parte da minha alma, do meu ser.